Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Olha, terceiro bloco vai entrar polêmica, você que gosta de polêmica, tá certo? E essa é a chamada polêmica santa. É verdade, porque são as coisas de Deus que vão entrar aqui, né? Como todo papo ensina, são coisas de Deus, porque a gente está aqui com o Marcos Roberto, cantor gospel, e estamos, claro, com o evangelista, diácono, pregador, que é ele, o Everton Moraes. Gente, preste atenção, mais uma vez eu vou repetir, deixa o like se você estiver gostando da entrevista e deixa no espaço de mensagem uma mensagem dizendo o que você está achando, tá? Assim, o algoritmo, que é o robô do YouTube, vai entender que a entrevista é muito boa se você deixar o like e deixar o comentário e vai distribuir essa entrevista para outras vidas serem alcançadas através desses dois rapazes que aqui estão, tá certo? Tamo junto, hein? Bom, vamos lá então, né? Comecei o primeiro bloco com você, segundo com você, o terceiro começa contigo, Marcos. Ô, Marcos, vai entrar já polêmica de cara. Vamos lá. Como é que é? Soe os tambores, né? Soe os tambores. Isso aí. O Hugo, até se quiser botar lá, viu, Hugo, na hora da edição, soe os tambores, tu começar lá um... Vou até deixar 2 segundos em mudo aqui para você botar o tambor. Bom, vamos lá. O que você acha, Marcos, das igrejas estarem hoje mais liberais? Antes de você responder e antes de eu complementar, só quero falar um negócio. Segundo, vou falar de novo que eu já falei no primeiro e no segundo bloco. Segundo a reta justiça, você pode sim julgar. Você não pode chegar e falar assim, o Zezinho da Silva foi pro inferno. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito, meu amigo. Eu vejo muita gente ignorante na igreja falando, o Zezinho foi pro inferno. Como que você tem esse direito de falar isso? Só Deus sabe. Porque se o Zezinho, no último respirar dele, realmente, do fundo do coração dele, se arrependeu, só ele e Deus vão saber, tá bom? E Deus está aí para isso, até como o ladrão da cruz. Se o ladrão errais porque não conhecia as escrituras, caramba, o ladrão da cruz é o maior exemplo que nós temos para você não julgar quem vai para o céu, para o inferno. Agora, segundo a reta justiça, você pode falar que esse tipo de atitude leva a pessoa para o inferno. Aí você deve falar realmente. Aí você tem por obrigação falar realmente. Não pode se calar. E o que está acontecendo, aliado a essa pergunta que eu vou falar agora, é a minha opinião, tá certo? Porque eu não me calo também, é meu programa, quem me conhece o perfil do meu programa sabe que eu sou um cara que trago a polêmica, que mato no peito também e falo as coisas que tem que ser faladas, que eu não tenho medo, eu não tô aqui para ganhar views ou seguidores apenas. Claro que eu preciso de você me seguindo, senão eu não vou existir. Mas não é porque eu preciso de você me seguindo que eu vou barganhar com você para me seguir. Não, se tiver que falar, eu vou falar. Não quer me seguir porque não gostou do meu jeito, do meu posicionamento, beleza, segue outro. Né? Mas, a questão tem que ser clara. Eu vi a Sônia Hernandes outro dia, falando assim, quem sou eu para julgar se um homossexual vai para o céu ou para o inferno? Segundo a reta justiça, Sônia Hernandes, que você sabe perfeitamente que existe isso, você tem que falar que esse comportamento leva. Claro que você tem que acolher um homossexual, claro que você tem que acolher um drogado, claro que você tem que acolher um ladrão, mas você tem que pregar em cima disso, sim. Claro que você tem que pregar. Agora, o problema você não quer perder isso aqui, né? Tu não quer perder isso aqui, né, Sônia? Você já foi mais do que desmascarada, né, no meio evangélico. Né? Assim como outras seitas mais aí de Macedo, né, do Capeta, né, esse R.A. Soares, essa turma toda aí que tá enrolando os outros faz tempo, esse Valdomiro que cobrou R$1.000 no Tijolo Santo, e tem outras coisas aí que a gente não vai se estender nesse assunto aí, que todo mundo que acompanha aí tá careca de saber. Que são gente que o próprio Jesus fala, né, errais por não conhecer as escrituras, a Bíblia fala que viriam falsos profetas, e tá aí, os falsos profetas aos montes, né, que estão esfriando a fé dos outros, e levando um monte pro inferno junto com eles. Mas vamos lá. O que você acha das igrejas estarem hoje mais liberais? Tatuagens, roupas, costumes. Fala a tua opinião, Marcão. Então, eu fui criado numa igreja bem tradicional, né? Inclusive, desculpa, tá? Você, Marcão, eu falei, Marcão, agora parece o Marcos goleiro do Palmeiras. Não na altura, mas parece o Marcos goleiro do Palmeiras. Eu desde sempre fui criado numa igreja muito tradicional, a Assembleia de Deus, né? Então, acho assim, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos
instrumentos de Deus. Então a gente tem que cuidar desse tempo. Então se você gosta, utiliza algo assim que desagrada o Espírito Santo, desagrada a Deus, você está dando legalidade para o Espírito Santo se afastar de você, né? Talvez já, poxa, então o que você acha das pessoas que já vieram para o Senhor, aceitaram Jesus ou vieram para a casa do Senhor, já utilizando a sua tatuagem, já utilizando esse piercing? Eu acho assim, se você tem encontro com Deus, você não permanece da forma a qual você está. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para agradar o Senhor, para fazer o que o Senhor determinou para você. Ah, tá, mas hoje em dia tem várias igrejas que liberam, tem várias igrejas, aí eu sei disso, tenho ciência disso. Mas se você está obedecendo, você não vai responder por isso. Quem vai responder é a pessoa que está lá no altar, a pessoa responsável por essa denominação vai responder por isso. Você está obedecendo. Claro que você não tem que procurar uma igreja, poxa, eu vou para essa igreja aqui porque aqui pode tudo. Não, você não tem que pensar. Se é um local onde você se sente bem, você sente a presença de Deus, você sabe que através dela, através dos ensinamentos daquela igreja, você está com a sua salvação garantida, é uma coisa. Agora, se você está agindo dessa forma, dizendo, vou para cá porque aqui pode tudo, então aqui eu estou bem. Não. Deus conhece nosso coração, conhece nosso pensamento. Mas o meu posicionamento quanto a isso é o que eu falei no início. Nós somos templo do Espírito Santo, então a gente não pode sujar ou fazer algo que o Espírito Santo se afaste de nós. Até porque o Espírito Santo precisa fazer morada dentro de nós. Entende? Então é isso. Assim, existem portas largas e portas mais estreitas. Diz a palavra de Deus que para entrar no reino de Deus você tem que passar pela porta estreita, e é muito estreita. Agora, essa questão da porta larga, eu não sei dizer. Quem vai responder por você é o seu pastor. Você conversa com o seu pastor, pede a ele bases bíblicas para ele te explicar. Poxa, eu queria tanto colocar isso, colocar aquilo no meu corpo, queria tanto fazer um desenho que eu gostei muito. O seu pastor, que é o responsável por você, se ele te liberar, ele vai responder. Agora, se ele não liberar, você pergunta a ele, mas por quê? Com certeza você vai sair de lá com a sua resposta bem clara e você vai entender referente a isso. Mas você não acha que se o cara ouve o pastor dele falando que não, tá tudo tranquilo, Tá tudo pode deixar, tá tudo bem, tu não acha que ele também peca ao não conhecer as escrituras e falar assim, não, então eu vou meter o pé dessa igreja e vou para uma igreja séria, né? Por que eu vou ficar aqui numa igreja onde que o pastor está falando para mim uma coisa que eu estou vendo que na Bíblia não condiz? Sim, sim. Né? Então eu acho que ele tem que se afastar também, né? Tem que fazer parte dele, ele não pode só ficar ali, o pastor que vai, né? Claro, o pastor ele vai dar conta pelo que ele informou errado, mas Sim. Ele também, a partir do momento que sabe ler e escrever e sabe que tem um instrumento chamado Bíblia, ele também tem uma responsabilidade, né, de ir atrás. Não, com certeza, conhecimento. É o que eu falei, a questão de se sentir bem. Se eu estou numa igreja qual liberal, mas eu não utilizo, não uso nada, e eu estou bem naquela igreja, é comigo mesmo. Agora, se eu, poxa, esse pastor aí está trazendo alguns ensinamentos que eu não concordo, com certeza, eu vou pesquisar uma outra igreja, vou procurar um pastor a qual me agrade, a qual me faça bem, tanto nas minhas teorias e na minha parte espiritual também, que eu preciso de alguém que cuide de mim, alguém que me Cuide de ensine. você, com certeza. Entende? Porque assim, a gente não pode falar que vai numa igreja procurar a perfeição, que não vai existir essa igreja. Mas a gente também tem que ser acolhido dentro de uma igreja. Isso é fato. A gente tem que, como ele falou, estar num lugar que a gente se sinta acolhido, se sinta bem e tudo mais. Porque, cara, como eu falei, não vai encontrar uma igreja perfeita, mas eu não vou comentar o nome de igreja, jamais faria isso. Mas comentei com ele uma situação. Eu voltando aos caminhos do Senhor, fui para uma igreja no culto de libertação, poxa vida. E eu sentava no culto de libertação, geralmente de sexta-feira, é bem vazio, né? Porque tem crente que acha que não precisa se libertar. E o que eu falei lá no outro bloco, eu acho que todo crente tinha que pensar assim, eu preciso me libertar todo dia, para ele não cair na zona de conforto, né? E não cair no pecado constante. Enfim, mas aí enche menos, né? Que ele eu não, vou fazer o que lá, eu já sou salvo e tal. Ele, não, eu não preciso. E não vai. E aí vai muitos daqueles que estão doentes, né? Eu fui, porque, poxa, eu entendi que o culto de libertação, para mim, que estou voltando aos caminhos do Senhor, seria a melhor forma, né? Para recomeçar. Eu nasci na igreja aos 0 anos, né? Fui apresentado. Então eu fui, né? E nessa igreja, pô, eu lá, 6 sextas-feiras seguidas,
olhando para a cara da pastora ministrando, ela olhando para minha cara e não me deu a paz do Senhor no final do culto, não veio saber quem eu era, nada. E o jovem, que era o ministério dele de anotar e pegar o WhatsApp das pessoas, para caso a pessoa sumisse, ele ligar, era só esse o ministério desse jovem, nunca me ligou. Nunca mais fui lá. E nunca me ligou. Então, assim, o que está faltando agora, estou emendando para você essa pergunta, e se quiser também considerar alguma coisa que o Marcos falou aqui em relação a isso, tá? Fica à vontade. Mas emendando essa coisa para você, está faltando a receptividade nas igrejas do Jesus, porque eu peguei o evangelho raiz, eu peguei o evangelho que a pessoa era até chata. Claro, tem que ter o meio termo. Não pode também ficar em cima da pessoa, que senão... Você não ficar também em cima, que nem não aconteceu comigo, acontece isso, a pessoa fica chateada. Mas também ficar muito em cima também não é legal. A pessoa fala, pô, tá me sufocando. Então tem que ter o meio termo para tudo na vida, não é na igreja, não. É para tudo, né? Tem que saber dosar as coisas. Ser prudente como as serpentes e simples como as pombas, né? Eu gosto muito do Mateus 16, né? E me fala aí, a receptividade, alguma coisa que queira ponderar em cima do que o Marcos falou, o que tu tem para falar sobre isso? Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Antes a gente, quando alguém aceitava Jesus, a gente dizia assim, procura a igreja mais próxima da sua casa. A gente tem que dizer, procura a igreja mais próxima da Bíblia. Que a situação está difícil. Às vezes você mora no bairro, você tem que congregar há 10 anos luz após, porque no bairro onde você está, as igrejas, elas pularam fora da palavra. Sobre receptividade, eu sou de um tempo que você aceitava Jesus. A pessoa vinha com o caderno, como é que é o seu nome? Fulano de tal, o número tal. Só que esse caderno funcionava. Porque a pessoa te ligava após uma semana. Não é que nesse caderno aí, né? Não. Ah, você é jovem. Então, o líder de jovens vai atrás de você. Às vezes, a sensação que eu tenho é que a gente que está na igreja, quando eu digo a gente, eu me culpo também. Nós que estamos na igreja, a gente pensa o seguinte, eu já estou salvo. Então, para quem está chegando, meu filho, ele que vai e busca a salvação dele, ele que vai atrás. É individual, você ouve muito individual. Isso. Se ele não vier atrás, gente que não vai levar para ele. Sendo que não é, porque... Parábola das 100 ovelhas. Porque a gente não pode ser hipócrita. Eu fui nascido e criado na igreja, mas eu já conversei com alguém que teve dificuldade em se firmar na igreja. Eu imagino o quão difícil é para a pessoa poder estar ali todos os cultos, tá participando, como você disse, sem citar o nome da igreja, que você foi em várias reuniões e não foi abraçado. E ainda era pequeno o local. Eu até entendo o local que é gigante. Ah, não, gigante é. Por isso que eu nem gosto de lugar gigante. Mesmo assim, a gente encontra denominações que ficam com aquelas plaquinhas. Eu acho isso tão bonito, aquelas plaquinhas que ficam na porta da igreja. Seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. A gente tem igrejas que faz essa recepção campanha calorosa. Então você lê aquela placa, você já se sente em casa. Tem igrejas até que colocaram cantina na sua porta, que a pessoa já chega, já come um lanche, já quebra aquele clima que aqui é aquele lugar pesado. Eu acho isso legal. Só que eu, como assembleano, tem que falar da Assembleia, claro. Eu não posso falar da Lagoinha, da Metodista. Eu, como assembleano, eu sinto muita falta dessa recepção na Assembleia de Deus. Eu acho que é uma coisa muito chata. Marcos está aqui, fica de pé. Você levanta no meio de todo mundo, todo acanhado. Esse ali é o Marcos. Marcos, parabéns. Você pode fazer uma coisa mais, uma recepção melhor, que agrade mais a pessoa sem expor tanto. Eu sei que é um costume nosso, mas eu sinto muita falta. Às vezes até eu, como pregador, às vezes vou na igreja, e já aconteceu o caso que eu fui acompanhar um amigo, para ele iria ministrar, e o pessoal, eu indo com ele, é claro que ele ia sentar no altar, eu não ia sentar porque eu não ia portar a mensagem naquele dia. Mas o obreiro foi super deselegante, o seu lugar aqui embaixo. Aí eu não, já iria sentar aqui mesmo. E ele não procurou um ambiente para que eu sentasse na reunião. Ele olhou e, meu amigo, se vira, tem várias cadeiras. Então, eu acho que o que falta
a recepção. E o jovem vale muito nisso. A gente começou lá no primeiro bloco falando sobre a juventude. O jovem, ele agrega muito nisso. Porque a pessoa que já está indo, ela já está acanhada. Mas você dizer, pô, cara, senta aqui e tal, aquela recepção, você já vai se sentir tão bem. É por isso que eu sou muito a favor dos jovens, estar à frente. Às vezes, alguns domingos lá na igreja mesmo, a gente fez uma plaquinha, coloca com as crianças seguram. Então já gera um clima, porque a igreja é família. Então, se você se sente acolhido naquele local, você agrada muito. Mas essa é a impressão que eu tenho que o pessoal eu já estou com a minha salvação está em dia, eu estou aqui legal. Então, quem quiser que busque a Cristo. E quem sofre é a igreja. Porque a gente tem que tirar esse conceito, Daniel e Marcos, que aqui dentro eu só quero qualidade. Eu vi muito isso. Isso me aborrecia muito. Porque Deus trabalha com a quantidade. Porque se não fosse assim, ele não diria, ide por todo mundo e vai pregar todo mundo. Então quer dizer que eu sou o melhor. A expressão é, eu sou gostoso, que estou aqui dentro hoje, você não está, então eu sou qualidade. Não, eu sou tão ruim e tão pecador. Se Paulo, que é Paulo, diz que ele é um dos maiores pecadores, quem sou eu? Então, assim, Deus, esse é discurso para a igreja que não quer correr atrás de alma. Aqui a gente prega a qualidade, Deus quer qualidade. Não, Deus quer trabalhar com o povo. A todo momento ele estava com o povo. Jesus, quando veio na terra, com o povo. Trabalhando no individual e para o povo e com o povo. Então, o povo agrega muito. Então, não tem esse negócio de Deus que quer qualidade e não quer quantidade. Até para não dizer depois, Jesus não me deu a oportunidade, né? Exatamente. Não, tem que dar uma peneira, Exatamente. né? A peneira. A Exatamente. gente sabe que a porta é estreita, que Jesus, aspas, tá? Não me entenda errado, não veio para todos, né? Se você quer mais espiritual, você está entendendo que não veio para todos, né? Mas ele veio para todos. Sim. Ele não veio para todos. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente tem que ir para todos. Claro que menos pessoas ficarão com Jesus no final, porque na hora de renunciar, como disse o Marcos, serão poucos. Né? Por isso a porta é estreita, que nem ele falou. Mas, se você não der a oportunidade de que nem time de futebol, faz a peneira, né? Todo mundo vai lá, faz a peneira, vai sobrar poucos. Mas deu oportunidade, Acho não que é deu? até legal de Deu. se pensar o seguinte, eu chego numa igreja, não sou bem tratado, o bar tá doido para me receber lá. Porque o brasileiro, ele é cativante. Então você consegue levar um cara, uma moça, um rapaz que você conversou na fila da caixa eletrônica perguntando o endereço, tu consegue levar ele para tomar um café, eu acho que só tem no Brasil. O pessoal que vai lá para fora diz que eles são muito frios. Então você chega numa igreja, você não é bem tratado, no momento da sua maior tristeza, você vai encontrar um bar. E o bar, o cara vai dizer, toma mais uma comigo. Então eu costumo dizer que o sangue do mundo está nas nossas mãos. Porque a igreja já não está indo ao pecador. E quando Deus manda, eu ainda não pego, então o sangue dele está nas minhas mãos. É por isso que tem muitos pastores hoje, e até reiterando essa questão que você passou, essa pergunta dos costumes, da liberalidade, eu fico no meio termo, porque a gente saiu também de um momento muito fechado. Eu, particularmente, eu não podia arrepiar o cabelo, que era pecado na época, meu pai não deixava. Eu peguei essa época. Não podia arrepiar o cabelo. Jogar bola, acabava o culto, a gente ia chutar a garrafa, o pastor já via, tá todo endemoniado. Só que eu não concordo que seja assim. Só que a gente chegou a um tempo que se proibiu tanto e que se liberou demais. E eu tenho um conceito. Não podemos liberar o que Deus proibiu e não podemos proibir nada que Deus liberou. Então a gente chegou nesse patamar. Agora, Daniel e Marcos, eu acho interessante é que quando se tinha uma separação, Deus atuava na igreja. Cara, eu não vou nem entrar em mérito de tatuagem, de costume, de roupa, porque o pecado está na lascívia. A mulher que se veste para atrair o homem que se veste para atrair a mulher. Short, que eu sou da Assembleia de Deus, e até pouco tempo não podia bermuda e tipo de roupa, e eu não entro nesse detalhe, porque eu acho que isso é ministerial de cada igreja vai prestar conta. Agora, dizer para você que quando éramos mais tradicionais, Deus operava mais, eu tenho que botar a mão e dizer, é verdade. Não a questão da roupa, você usar uma bermuda, você usar uma calça, isso fora. Não vou entrar, cada igreja com o seu costume, que isso não é doutrina, cada igreja com o seu costume. Agora, quando a gente ia para a igreja e separava, os cultos eram outro nível, meu amigo.
Eu me lembro de ir da harpa. Eu chegando na igreja e minha mãe sem tom nenhum. Minha mãe não consegue cantar, canta mal pra caramba, mas ela cantava. Em fervente oração, vem o teu coração. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas Tu não tá querendo fazer, deixar o Marcos de fora da cantoria, não, né, meu amigo? Não. Eu tô sentindo alguma Não, coisa aqui o no Marcos é ar, cantor. começou a cantar. O Marcos é O cantor aqui, convidado deixa é o o menino Marcos. O Marcos é o cantor, Canta aí, E mano. a gente ouvindo, a gente chorava, isso era no início do culto. Cara, não tem coisa melhor do que chorar com Deus. A gente chorava, eu tô falando isso e Marcos sabe do que eu tô falando. Eu tô vendo até o olho dele meio cheio de lágrimas, o meu também, porque a gente traz esse momento em que a igreja estava no seu auge. A igreja lá queria saber se fulano, ciclano, Bertano. As irmãs de oração eram irmãs de oração. Esse negócio de acabar culto. Você vê, irmão fulano? De misericórdia, vamos orar pro ciclano. Uma que fofocanhada, Rapaz, né? a irmã de oração era irmã de oração. Eu lembro do meu pai dormindo e os vizinhos, pastor, e a gente desesperado, expulsa o demônio lá. Meu pai levantando, porque nem sempre vai dar tempo da gente entrar no templo para recarregar as forças. Tem hora que o coxo vai estar do lado de fora. E aí, tu vai dar o levante e anda ou tu vai dar dinheiro? Então, trazendo para isso, eu acho que a gente se liberou demais. E entre o modelo que estava mais tradicional e estava funcionando, entre o liberalismo hoje, eu fico com o que estava dando certo. Mas essa liberação demais passa também pelas escrituras, né? Porque são os tempos atuais aí que onde Sim. a igreja ia se Sim. perder, né? Sim. E a coisa ia ficar cada vez mais fria, né? Na Sim. fé, né? Então, infelizmente ou felizmente, porque a gente, quem somos nós para falar o que Deus não, né? Sim. Deus é soberano. Mas ia acontecer, né? Ia acontecer. Agora, negócio de expulsar demônio, eu vou te falar duas coisas rápidas comigo, para acabar esse bloco, depois ter o Marcos para cantar e acabar o bloco. Eu nasci do 0 aos 12 anos, né? Igreja. Eu detestava ir para a igreja. Ia para a igreja forçado. Minha mãe me obrigava a ir, eu detestava. Ai, não, hoje não, posso ficar em casa hoje, domingo e tal. Aquela coisa toda. E aí, com 12 anos, a Bíblia fala que a mãe pode falar para o filho escolher, né? E ela não teve aquele pulso. Ela falou, eu não posso mais te obrigar. Aí eu falei, então eu não quero mais saber de igreja. E eu comecei a caminhar no mundo, né? Só que eu fui conhecer Jesus Cristo de verdade com os meus 16 para 17 anos de idade, onde fiquei dos 16 e meio aos 17 e meio, um ano exato com Jesus. Lá eu fui batizado com o Espírito Santo, Glória a Deus. fui batizado nas águas, tudo por livre e espontânea vontade, né? Que aí eu ia na igreja realmente e provei o primeiro amor, né? Só que o que eu mais era usado, aí quando a pessoa realmente fala assim, pô, será que Jesus existe mesmo? Será que não existe? Então, a coisa, não foi nem porque eu orei em línguas, cara, que eu falo que Jesus existe e como existe. Foi porque eu fui usado, cara, na época que eu estava na igreja, depois que eu desviei em barzinho, bebendo. E, cara, o que aparecia de gente endemoniada na minha frente? Primeiro que quando eu tinha 16 anos e meio, 17 e meio, eu tinha um negócio que eu saía com jovens da minha idade pra gente evangelizar na madrugada. A gente fazia isso. Então, toda hora caiu um endemoniado na nossa frente. E nós queimava. Em nome de Jesus vai sair, em nome de Jesus vai sair. E eu sempre tive uma fé ali, sabe, de mandar chumbo mesmo no demônio, né? E eu via como aquele nome era poderoso, que o diabo ia se curvar. E não era teatrinho de Universal do Reino de Deus, não. Era gente que caía no meio da madrugada endemoniada mesmo ali, que dava trabalho. E teve uma vez que eu e um jovem estávamos discutindo antes de começar o trabalho, e nós não pedimos perdão pro outro, isso é bíblico, se tem alguma coisa que o teu irmão, procure ele e tal, né? E nós não pedimos perdão pro outro, o demônio começou a dar risada na nossa cara. Até a hora que eu detectei e falei assim, peraí, a gente não tá conseguindo expulsar o demônio, porque eu e o irmãozinho aqui, a gente brigou. Aí eu cheguei e vergonhei o demônio, me perdoa, meu irmão, ele me perdoa, agora vai, em nome de Jesus. O demônio saiu, tá? Quem tem que sair, Satanás? Tu tem que sair, acabou, tu sabe, né? Tu sabe. Então, o nome de Jesus é poderoso, me conhece. Jesus existe, eu sei que existe mesmo, ainda mais depois que eu fui... Tá tão absurdo que esses dias eu fui ministrar. O demônio manifestou, os obreiros deram água. Que isso? Água. Eu fiquei assustado. Que isso? Eu, em nome de Jesus. Com cordialidade, demônio. Dá água pra ele.
Acho que até a pressão verificaram. Que isso, que Sem isso. brincadeira, de tão... Tá O demônio é assim. chumbo grosso nele. Aí o que acontece? Eu depois, contando agora um particular meu, né? Eu ia nas vigílias e tudo mais e tal. Aí eu, nessa época, eu ainda estava assim, eu estava numa igreja que foi uma igreja que, dessa Sônia Hernandes aí, que foi a hora que eu fui para renascer em Cristo, que era a febre na época, em 1995, né? Fiquei de 95 a 96 nessa igreja. E aí não tinha sido desmascarada essa igreja, né? Que depois foi desmascarada, né? Que era uma seita e tudo mais, uma grande empresa, né? Vamos dizer assim. Mas, independente, Deus ele age, como Sim. na Universal ele age. Sim. Como, não tô, meu Deus do céu, se você é da Universal e está me ouvindo, a minha irmã é da Universal há 25 anos, tá? E ela, coitada, ela tá cega lá. Só que é o seguinte, Deus ele é tão misericordioso, que ele mesmo na pessoa numa igreja errada, se ele vê que a pessoa está de coração, mas está na ignorância, ele age. Ele age. Olha como Deus é bom o tempo todo. Então eu estava ali sendo enganado, jovem, 16 anos de idade, estava sendo enganado na Renascer, e fui batizado lá com o Espírito Santo, eu expulsava demônio, estava lá, fazia meu grupo lá com jovens da minha idade, a gente ia evangelizar, falar das coisas de Deus para o mundo, de madrugada. E eu tinha cabelo comprido nessa época, né? Tinha cabelo comprido. Eu me lembro que fui numa vigília de uma igreja pentecostal, né? Do Davi Miranda, né? Aí a menina olhou para o meu cabelo comprido e falou assim, tem cabelo comprido, vai pro inferno, vai pro inferno. Sabe, uma tremenda uma ignorância, né? Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. E continuei na boa, nem discutiu, né? Porque naquela época eu tava tão assim no primeiro amor que nada te abalava, né? Sim. Quando tu tá andando no primeiro amor, nada te abala, né? É a melhor coisa do mundo, primeiro amor. E depois eu me desviei de novo, né? Me desviei de novo. Aí fiquei até os dias atuais aí, que agora que eu venho voltando pros caminhos do Senhor. Não tem vergonha de falar não, tá, gente? Eu tô voltando pros caminhos do Senhor. Eu falei isso para você no telefone 1h30. Sou um cara bem transparente com minhas coisas, né? Mas estamos aí, de grão em grão, das coisas de Deus, né? E cara, logo depois que saí da igreja, o que vinha de gente endemoniada na minha frente, e eu ouvia gente dizendo assim, não pode expulsar, né? Quando eu estava na igreja, que não pode expulsar demônio se você não estiver com Deus, não estiver no mundo. Mas eu via a pessoa com o demônio e eu tacava fogo neles. O nome de Jesus Mesmo, é poderoso, sai pelo nome dele. Entendeu? Sai pelo nome dele, não é porque eu tava bebendo. Pelo seu. Eu lá bebendo, caía demônio na minha frente direto. Parecia que era de propósito, a coisa acontecia. E eu não sei se era teste para ver se eu tava, né, sem fé em Deus, mas eu ia lá e metia chumbo. E mesmo assim, não tô dizendo para você que tá bebendo ficar fazendo isso não, hein, pelo amor de Deus. Tô falando de mim. Foi uma coisa peculiar minha. Só um testemunho. Tá? Porque o nome de Jesus é poderoso. Não há outro nome nesse mundo. Todo demônio tem que se curvar para esse nome. Amém? Amém. Amém, irmão? É isso. Amém, você? Então vamos terminar esse bloco com mais uma canção do Marcos. Fala o nome da canção, Marcos, e fala o sentido dessa canção. Então, eu gostei muito de ver o Everton cantando, o Fervente Oração. Eu tô quase substituindo você por ele, viu, cara? Eu vou Não sei se ele tá sabotando. Nada, pedir ajuda dele pra cantar. O refrão desse canta canção ele. da harpa, tá? Você Ah, lindíssimo. Você vai lá, eu acho que é o 541. É o 547. Quase, ó. Vamos lá. Mas tu regravou essa música? Não. Tá, isso é porque uma... a gente fala Tu uma quer canção- espontaneamente Pode cantar? falar, né? Que Uma vai- canção eu também pode, acho. tradicional, muito bonito, né? Como a gente tá falando muito, foi um bloco que fala do tradicionalismo, né? Isso, Vamos maneiro. trazer essa canção. Terminar o da bloco Cristiana. de forma tradicional raiz. Vamos, Everton. Quando tudo perante. Vamos lá. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
pode ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus. Deixe no altar que o Senhor trabalha. Aleluia. Amém. Essa parada, meu irmão. Tamo junto. O próximo bloco a gente vai tratar, que é o último bloco, tá? A gente vai tentar ser mais sucinto no último bloco, mas a gente vai tratar com o Marcos, tá? Que é a última pergunta que eu ia fazer pro Marcos, tá? Onde que eu... pulei a página. Qual a experiência pessoal que marcou ele profundamente em relação à adoração e a experiência com Deus? Já vamos chorar, já prepara o lenço. Sentimental. Ué, e, claro, né, com o Everton, a gente deixou para falar nesse bloco, mas vamos falar no próximo, sobre os finais dos tempos, né, Apocalipse, tribulação, grande tribulação, a forma como ele vê, né, o cristão na política, né, e uma pincelada que eu vou dar aqui do Anderson Silva, o pastor que foi preso pelo STF. Tá bom, gente? Então, aguardem o quarto bloco e último, que será maravilhoso. Eu conto com o teu like, conto com a tua mensagem para a entrevista subir. Valeu? Daniel Dias na pista na área.